Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus, nosso Pai, seja louvado. Hoje é dia 24 de maio de 2015, um domingo, e Deus pôs ao meu coração uma palavra, a esperança para você que está ouvindo esta mensagem. Saiba que na sua vida o fim é melhor do que o começo. Talvez você ache que está tudo perdido e que não tem mais saída para você. Mas Deus é a nossa saída. Ele que vai endireitar os teus caminhos. É o Senhor que vai dar uma saída na tua vida. Essa é a palavra de esperança. É a palavra que levanta os caídos. É a palavra que fortalece as mãos fracas, os joelhos desconjuntados. É esta palavra que vai clarear o teu caminho, os nossos caminhos. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Evangelho de São Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento, a partir do versículo 36. O tema aqui é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais?
E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Senhor, amado Deus e eterno Pai que habita nos céus, fala conosco, Senhor, através desta palavra. Só o Senhor pode revelar a profundidade pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a Tua vontade em nossas vidas, para que nós possamos compreender, Senhor, e aplicarmos à nossa vida a Tua palavra. Ó Deus, nos ensina, como diz Jó, ensina-nos pelo poder desta palavra. Abre os nossos olhos, Senhor, desvenda eles, para completarmos, para entendermos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus Santo, fale com cada um que vai ouvir esta palavra, Senhor. Fale aos corações, meu Deus. Acrescenta-lhes a fé, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Falar aos nossos corações. Falar as nossas necessidades, Senhor, porque somos carne. Porque habitamos um tabernáculo frágil, Senhor. Um templo feito de carne, que sofre as dores, que sofre a fadiga, o cansaço. Ó Deus, socorre, Senhor, os atribulados de espírito. Socorre, Senhor, aqueles que estão em grande angústia, que não acham saída, Senhor, para os seus problemas. Deus meu, Deus, Criador de todas as coisas, só Tu podes, meu Deus, aliviar o fardo desta alma, aliviar, Senhor, este peso, esta dor que tem oprimido esta vida. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. O Senhor disse que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Aonde estão essas pessoas doentes, Senhor? Alcança, Senhor. Talvez não tenha força para libertar, para vencer este copo de bebida alcoólica. Senhor, só Tu podes fazer este milagre. Só o Senhor pode libertar deste cativeiro, deste vício que tem acabado com esta pessoa. Ó Deus, entra com providência. Liberta, Senhor, dos vícios, da droga, do cigarro, do álcool, da prostituição, da pornografia, de todos os pecados, Senhor. Liberta, o Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então liberta, Senhor, por amor do Teu santo nome, Pai. Faz a obra, Senhor, nestas vidas. Abre os seus olhos para compreenderes as maravilhas da Tua lei, para que sejam desvendados os seus olhos pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, liberta a vida de cada um. Supra as suas necessidades. Prepara, Senhor, as bênçãos em suas vidas. Ó Deus meu, por amor do Teu santo nome, quanta alma aflita, Senhor, no hospital, doente, desenganado pela medicina, muitos presos, Senhor, muitos em presídios, em cadeias. Ó Deus, concede a estas vidas o arrependimento. Ó Deus, alcança cada coração, Senhor. Todos são feituras Tua, todos são obras das Tuas mãos. É grande a Tua misericórdia. Senhor, alcança, derrama a Tua graça sobre esses corações. Derrama, Senhor, por amor do Teu santo nome. Derrama o Teu Espírito sobre toda a carne, para recriá-los à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ó Deus, alcança cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. E aqui o evangelista Lucas, ele descreve aqui no capítulo 7, que um dos fariseus rogou-lhe a Jesus que comesse com ele.
um dos fariseus que guardavam a lei. Naquele tempo ainda era o tempo da lei, quando o Senhor Jesus veio na terra, porque o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, ele não veio para abrogar. Até antes da sua morte de cruz e ressurreição, ainda existia a lei. Mas depois que o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E hoje já não tem mais sacerdote, já não tem mais a lei cerimonial, mas tudo se cumpre no Senhor Jesus. Tudo se cumpre nele. E hoje nós temos o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor que está à destra de Deus, o Pai, nas alturas. Então, naquele tempo da lei, os fariseus viviam, como diz o Senhor Jesus, guardavam a lei, mas eles não tinham misericórdia. O Senhor Jesus repreende-os em Mateus 23, que eles julgavam o exterior do copo, mas o seu interior era como ossos de mortos, como sepulcro caiado. E o Senhor Jesus os repreendeu severamente porque eles não tinham misericórdia. Guardavam a lei, guardavam os sábados, adoravam a lei, adoravam o sábado, mas negavam a Deus pelas suas obras. Então esse fariseu chamou o Senhor Jesus para que comesse na sua casa. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Imagina, o Senhor Jesus assentou à mesa e estava ali aguardando a refeição. Foi visitar o fariseu. Mas diz aqui no versículo 37 que eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, aos olhos deles, uma pecadora seria, por exemplo, uma mulher que cometeu adultério no tempo da lei, poderia se dizer assim. Uma pessoa que foi desviada do caminho de Deus, da lei de Deus. Uma pessoa desviada. Uma pecadora, que aos olhos deles já era uma pessoa condenada, que não tinha mais salvação. E diz a palavra de Deus que ela veio da cidade, porque ela sabia que ele estava ali. Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um vaso de alabastro. Um perfume. Ela levou a sua oferta ao Senhor Jesus. Essa mulher não foi de mãos vazias. Há uma oferta que essa mulher, que aos olhos deles era considerada uma pecadora, uma mulher que não tinha mais salvação. É como se fosse hoje um mendigo entrar na casa de Deus e leva o seu coração como uma oferta ao Senhor. De imediato a gente pode receber, as pessoas podem receber esse mendigo na casa de Deus e tratar com desaforo, tratar com uns olhares diferentes. Mas o coração dessa pessoa foi quebrantado. Talvez não tinha nada para levar na igreja, mas levou o seu coração quebrantado na presença de Deus. Poderia-se dizer assim, que fosse um mendigo, uma pessoa desprezada pela sociedade, um drogado, um bêbado, uma pessoa que para a sociedade não tem mais solução, um perdido, um pecador. Mas diz o texto que essa mulher foi ousada. Dá a entender que ela foi ousada. E que essa mulher entrou na casa desse fariseu e levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Essa mulher veio arrependida aos pés do Senhor Jesus, porque ela viu que ele era diferente. Ela viu que Jesus não era como um fariseu,
que julgava o exterior da pessoa. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e que Ele é misericordioso. E ela foi na pessoa certa, no Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele diz em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essa mulher de certo já ouviu falar do Senhor Jesus muitas vezes. E ouvia as obras que o Senhor Jesus fazia, as curas que Ele fazia, os milagres. Essa mulher sabia que Jesus tinha algo para lhe oferecer. Essa mulher sabia que Jesus iria perdoar os seus pecados. Essa mulher, ela foi ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Teve que enfrentar a oposição, porque até esse momento o único lugar que ela podia ver o Senhor Jesus era na casa desse fariseu. Não tinha um outro lugar que ela podia ver o Senhor Jesus. Talvez você acha dificuldade de entrar numa igreja. Você acha que alguém vai te julgar, você tem receio, você tem medo, desconfiança de entrar na igreja porque você bebe, porque você fuma, porque você mexe com drogas. E você acha que você vai chegar na igreja e você vai ser expulso da igreja e que ninguém vai te dar atenção. Não pense dessa maneira. Você que está ouvindo esta palavra, ouvinte, Deus não faz acepção de pessoas. Vem como você está. Do jeito que você está, é Deus que vai trabalhar na tua vida. É o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que vai mudar o seu coração. Você tem que vir à casa de Deus como você está. A casa do Senhor é o hospital, onde Ele vai curar as tuas feridas. É uma hospedaria. Como o bom samaritano pegou aquele homem que foi assaltado e trouxe para a hospedaria, para que ele fosse curado, tratado ali da sua ferida. E a casa de Deus é a mesma forma. É o Espírito Santo de Deus que vai tratar com a tua vida. É Ele que vai te convencer do pecado. É Ele que vai te libertar das drogas. É Ele que vai te libertar dos vícios que você tem lutado com as suas forças e não tem conseguido. É Ele que vai abençoar o teu casamento. É Ele que vai transformar a vida dos teus filhos e o seu trabalho. E essa mulher foi atrás do Senhor Jesus. E essa mulher, ela foi chorando. Essa mulher, ela se quebrantou na presença do rei. Essa mulher reconheceu que ela estava em pecado. O que Deus requer de cada um de nós, ouvinte, é que você reconheça que você está em pecado, que você foi destituído da glória de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. É o reconhecimento dos pecados. É você reconhecer os seus pecados. Por isso que diz, quando Salomão edificou o templo, e depois que foi feita a oração, diz que Deus aparece para Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E ele diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, Salomão, eu ouvi a tua oração no templo que você edificou para mim, para a casa que é chamada pelo meu nome, Salomão. E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. E essa mulher, aqui diz que se o meu povo se humilhar, essa mulher fazia parte do povo de Israel, porque a promessa foi feita para Abraão e toda a sua descendência. Então essa mulher era uma filha de Abraão. E ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E foi o que essa mulher fez. Essa mulher começou a chorar. A primeira coisa que ela fez foi chegar aos seus pés, no sinal de humilhação. Se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo, se humilhando diante dele, dizendo que reconhece que ele é Senhor soberano, dizendo que, mostrando que reconheceu que Deus, que Senhor Jesus Cristo é que perdoa pecados, que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho, que o Senhor Jesus Cristo é quem pode lhe perdoar. E ela estava nos pés do Senhor Jesus. Ela estava se humilhando diante do Rei dos Reis. Aquilo foi sinal de humilhação. E quando ela passou a regar-lhe os pés dele com as lágrimas que caíam dos seus olhos, é porque ela estava orando. As lágrimas representavam as suas orações. Aquela mulher fez como Ana, derramou o seu coração, as suas lágrimas perante Deus. Ela chorou, ela suplicou a misericórdia do Senhor Jesus. Talvez você está vivendo uma vida já há muito tempo, lutando contra esses vícios e você não tem conseguido. Sabe por que você não tem conseguido? Porque você não foi aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque você não foi rogar ao Deus que tudo pode, porque você não se humilhou diante do Senhor que habita nos céus, o teu Criador, o Deus que te formou no ventre da tua mãe, quando a tua história estava escrita no seu livro e você era apenas um embrião. Toda a tua vida está escrita no livro de Deus. É Ele que te formou, é Ele que te gerou, e você não buscou o teu Deus, você não se humilhou diante dele. Por isso a sua vida está enrolada, está como uma serpente enroscadiça. Nada para você dar certo. A sua vida está parada no tempo, preso nos vícios. Não consegue libertar, não consegue resolver nada na sua vida. Está parecendo um marasmo de fios. Vocês estão presos. Não consegue achar a saída, a luz no fim do túnel. Essa mulher, ela foi direto ao Senhor Jesus. Ela encontrou oposição, encontrou obstáculo. Encontrou dificuldade. Você vai encontrar dificuldade, ouvinte, para você chegar até a Deus. Vai vir a oposição, vai vir os demônios. Eles não querem que você se chegue a Deus. Eles vão lutar para tentar impedir a obra que Deus tem na vida de cada um. Mas essa mulher não ligou para isso. Ela não se importou com o que ela ia ouvir. Não se importe com o que os demônios vão fazer para te perseguir, porque você vai servir a Deus. Porque você vai buscar o Deus que tudo pode. As oposições, você vence pela fé no Senhor Jesus. Você vai pela fé que Ele te dá, a força que Ele vai te dar no teu coração. Você ir na casa dEle, você ir na igreja, buscar ao Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Talvez você já vive há tanto tempo doente, mas você não se humilha diante de Deus. Naamã também não queria se humilhar diante de Deus. Naamã era um general de guerra, estava leproso. O profeta mandou que ele desse 7 mergulhos no Rio Jordão. Até então ele não queria, mas ele foi convencido depois a descer do pedestal da sua soberba, da sua arrogância, e desceu e deu 7 mergulhos no Rio Jordão. E no 7º mergulho que Naamã deu naquele rio, ele foi limpo da lepra. Ele foi curado daquela lepra, porque ele se humilhou. Ele creu no profeta de Deus. Ele creu na palavra de Deus. E ele foi curado daquela lepra. Creia em Deus.
Se humilhe diante de Deus. Talvez você está sofrendo há muitos anos com essas enfermidades, mas você não tem se humilhado diante do Senhor. Essa mulher se humilhou. Depois você vai ver no decorrer desse texto que o fariseu não fez nada que agradasse ao Senhor Jesus. E além do mais, ele julgou a pobre mulher que se humilhou diante dele, pedindo perdão pelos seus pecados, e ainda levando um vaso de alabastro. Você veja que o fariseu se sentia tão inchado que achava que não tinha nenhum tipo de arrependimento. Ele se considerava tão justo e julgou aquela mulher. O Senhor Jesus disse que há festa nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E muitas vezes, irmãos, a nossa vida é assim. A gente vai passando anos servindo a Deus e acha que não peca mais. E acha que somos perfeitos. E acha que estamos vivendo e agradando a Deus. Mas não sabe que os céus estão fechados à nossa vida. Que o nosso coração se ensoberbeceu. E Deus já não ouve mais. Porque não há quebrantamento. Não há quebrantamento. É por isso que muitas pessoas, quando se convertem, vão para a igreja e logo de imediato já alcançam as bênçãos de Deus, cura de enfermidades, porque estão com seu coração contrito, quebrantados, não está com seu coração endurecido. E muitas vezes a nossa vida é assim. A nossa vida para no tempo, porque a gente acha que está tudo certo. A gente acha que na nossa vida está tudo bem. Sirvo a Deus há 20, 30, 40 anos. Não preciso mudar mais nada na minha vida. Não é dessa forma. A palavra de Deus diz que temos que ser como crianças diante de Deus, se purificando a cada dia. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Limpando o nosso coração de mágoas, de ressentimentos, de rancores, de sentimentos facciosos como a inveja, como os ciúmes. E todas essas coisas, todos os servos de Deus devem se limpar diante do Senhor. Essa mulher foi condenada aos olhos do fariseu, porque ele enxergava somente os pecados dela, mas não enxergava que dentro dele era como um sepulcro caiado, como o Senhor Jesus disse em Mateus 23. Estava sem misericórdia. Naquele tempo que Jesus veio, não havia misericórdia na terra. Jesus chegou no tempo em que muitas pessoas estavam enfermas, era tanta doença, que João descreve que se o Senhor Jesus fosse registrar todas as suas curas, as suas obras, não caberia em todos os livros do mundo inteiro. Era tantas enfermidades. Se você ler em capítulo 5 de João, o paralítico do tanque de Betesda, ele estava ali há 38 anos. Eles criam que um anjo vinha e descia do céu e movia as águas. E o primeiro que entrasse naquele tanque era curado de toda a enfermidade. E sempre alguém entrava na frente daquele pobre homem. Há 38 anos ali do lado do tanque. E nenhum dos fariseus socorria aquele homem para colocar dentro do tanque. Nenhum daqueles fariseus, doutores da lei, os publicanos, nenhum tinha misericórdia de ajudar aquele pobre homem. Mas sabe para quem que o Senhor Jesus apareceu? Para esse pobre homem, que estava enfermo há 38 anos. Ninguém mais viu o Senhor Jesus, somente este homem do lado do tanque de Betesda, há 38 anos enfermo, coxo, coitado. Sofria tanto ali. Senhor, eu quero ser curado, mas quando o anjo desce, entra na minha frente, eu não consigo ser curado. Mas o Senhor Jesus o curou. Curou, tratou as suas feridas como o bom samaritano. E quando o Senhor Jesus o encontrou lá no templo, Jesus olhou para ele e disse: filho, olha que já está curado. Não peques mais, senão vai te acontecer coisa pior. Você sabe que você estava doente 38 anos por causa de pecados. Então eu vou te dar um conselho, meu filho. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus o corrigiu no templo. O Senhor Jesus não o condenou, mas perdoou, curou, e depois o admoestou, o ensinou, que os nossos pecados
Isaías 59 diz: encobre o rosto de Deus para que Ele não ouça as nossas orações. Então aquela mulher, ela se humilhou diante do Senhor Jesus e começou a regar-lhe os pés com lágrimas, em sinal de humilhação, em sinal de orando, suplicando ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, me ajude, só o Senhor que pode me ajudar. E o fariseu não gostou da atitude. Mas nós temos que agradar ao nosso Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 34 ou 37. Deus quer que você o agrade com as suas obras, com as suas atitudes. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Olhe para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É o único que pode te livrar. É o único que pode te socorrer. Afinal de contas, quando todos nós morrermos nesse mundo, quem que vai conosco dentro do caixão? Ninguém vai estar junto com a gente. Somente o Senhor Jesus Cristo. É somente o Senhor Jesus. Aquela mulher não se importou com o julgamento, mas ela chegou diante do Senhor Jesus e se humilhou diante dele. Ela suplicou o favor do Senhor. Você está sofrendo tanto tempo e você não suplica o favor do Senhor. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Se achegue a Deus. Ele quer te tirar deste sofrimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Ele não tem prazer na tua dor. Ele não tem prazer em ver você sendo escravo das drogas, sendo escravo desses vícios, tendo essa vida perversa. Deus não tem prazer na tua vida que você está levando, mas Ele tem o melhor para te dar. Ele diz lá em Isaías 55, por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão, e suor naquilo que não te satisfaz? Vinde e comei sem dinheiro vinho e mel. Ele tem o melhor desta terra para te dar. Ele disse, vinde e arrazoai-vos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, serão brancos como a neve. Ele quer te dar vinho e mel. Ele quer dar doçura nos seus lábios. Ele quer transformar a sua vida e tirar desse estado miserável que você tem vivido. Estado miserável que é a sua vida até o dia de hoje. Deus vê todas essas coisas. É por isso que Deus levanta os pregadores. É por isso que Deus levanta e coloca as suas palavras para que todo ser, para que todas as pessoas possam ouvir e se converter dos maus caminhos ao Senhor Jesus, porque Ele quer sarar a tua terra como Ele sarou essa mulher. A esperança para você, não se condene. O único que está condenado é Satanás. Enquanto está vivo, há esperança. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Você está vivo? Você está viva, então há esperança. Busque a Deus, meu irmão, minha irmã. Busque a Deus, porque nele há misericórdia. Deus tem uma saída para você, mas Ele te diz, vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele quer tratar a tua ferida. Jesus curou a ferida dessa mulher. Jesus perdoou os pecados dessa mulher. Ela trouxe um óleo para ungí-lo. Ela trouxe uma oferta para o Senhor. Qual oferta que Deus requer de você? É o teu coração. É quando você confessa o nome de Jesus. Essa é a oferta que Deus quer. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. Deus quer os teus lábios confessando o nome de Jesus. Ele quer que você se converta a Ele. Ele quer sarar essas suas feridas, tirar esse ressentimento do seu coração que está causando mal em todo o seu corpo. Ele quer te limpar por dentro. Ele quer limpar o interior do copo, do seu coração. Ele quer transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura, que Ele estava fazendo nessa mulher. Essa mulher diante da sociedade naquela época era como se fosse uma prostituta, foi condenada por eles. Ela chamava de pecadora porque não tinha mais solução para aquela mulher aos olhos deles. Mas por que Jesus perdoou aquela mulher? Porque Jesus veio para salvar, Ele não veio para condenar.
Ele veio para salvar. Não importa se você hoje, se você que está ouvindo essa palavra vive na prostituição. Deus quer tirar você da prostituição. Deus quer tirar você do homossexualismo. Deus quer tirar você das drogas. Deus quer te dar uma nova vida, uma nova veste. Ele quer transformar o seu caráter e recriá-lo à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. A esperança para você. Essa mulher se humilhou. Deus quer ver você se humilhar diante dele. Ele quer ver você se humilhar, reconhecer os seus pecados, reconhecer que você errou, reconhecer que você pecou, que você vive em prática de iniquidade, reconhecer que você é um transgressor, que você é uma transgressora. É isso que Deus requer de cada um de nós, é nós reconhecermos que somos miseráveis diante dele, reconhecer os nossos pecados. Deus quer que cada um de nós reconheça que nós somos um vermezinho de Jacó nesta terra. Mas a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Ele quer estender a mão para você. Deus quer te salvar. E essa mulher enxugava com os seus cabelos e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Ela beijava-lhe os pés. O que eu aprendo aqui? A submissão a Deus. Tiago diz: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, alimpai-vos os vossos corações. Converta-se a vossa alegria em tristeza, o vosso riso em pranto. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Essa mulher beijou os pés do Senhor Jesus. Essa mulher desceu até o chão. Essa mulher não se importou. Ela reconheceu os seus pecados. Ela rogava a Deus. E ela permaneceu nos pés do Senhor Jesus. Ela reconheceu os seus pecados. Ela chegou ao Deus que tudo pode. Ao único que pode te livrar dessa doença incurável. Mas Ele quer que você reconheça. Você está com o coração endurecido diante de Deus. Ele está vendo isso. Você está nessa situação doente, nessa cama, mas você não abre o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Ele quer te salvar, mas você tem que quebrantar este coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas para que Jesus entre dentro do seu coração, você deve abrir o seu coração, reconhecer que você é miserável diante dele. Reconhecer que você precisa de Deus. Tira esta pedra do seu coração, para que venha sair Lázaro para fora. Tire a pedra da soberba, da arrogância, e seja humilde diante do Senhor. Olha o estado que você se encontra neste leito de enfermidade. Deus quer te curar, te salvar. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer perdoar os teus pecados. Mas se você não abrir o coração, se você não derramar lágrimas nos seus olhos, Deus não pode fazer nada por você. Ele quer te salvar. Jesus quer te salvar. Até quando você vai cochear em dois pensamentos? Até quando você vai resistir ao Espírito Santo de Deus? Até quando você vai recalchutar contra os grilhões? Até quando você vai resistir o que o Espírito Santo está falando? Até quando, ouvinte? Até quando vos sofrereis? Ó geração incrédula e perversa, diz o Senhor. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ó Jerusalém, como eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quisestes. Jerusalém, Jerusalém, ó povo de Deus,
Quebranta-se diante do Senhor Jesus Cristo, reconheça Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus quer que nós nos submetamos à sua palavra, nos curvamos diante do Senhor Jesus. Aquela mulher que não era de Israel, aquela mulher tinha uma filha endemoniada, mas ela chegou: mestre, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus no começo não quis ouvir aquela mulher, mas ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o Senhor Jesus admirou a fé daquela mulher. Pode ir, mulher, a tua filha está livre dessa legião de demônios, porque aquela mulher se humilhou diante do Senhor Jesus. Se humilhou diante do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus falou até para Salomão aqui. Em 2 Crônicas 7,14, Salomão era rei de Israel. Talvez você pode pensar, mas eu sou o tal. Salomão era rei de Israel. E Deus depois apareceu, depois que Salomão orou no templo, que ele inaugurou, porque Davi não fez o templo, mas seu filho Salomão sim. Deus apareceu para Salomão e disse para ele: Salomão, eu ouvi a tua oração, mas o negócio é o seguinte, Salomão. O negócio é o seguinte: se desviar dos meus caminhos, vai ter problema, eu vou fechar os céus. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E depois Deus ainda fala para Salomão no versículo 17 do capítulo 7 de 2 Crônicas: e quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vocês desviardes do caminho do Senhor, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a ele, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Então você vê que Deus, a base do trono de Deus, é verdade e justiça. Mas Deus, ao mesmo tempo, é misericordioso. Ele não quer que nós vivemos no pecado. Deus não é como o homem, Ele faz um concerto conosco. Ele quer que você cumpra esse concerto com Ele. Deus não quer quebrar este concerto. Mas o que quebra o concerto é a prática de pecados. Isso rompe as promessas que Deus tem em nossas vidas. Se vivermos como cristão, descemos a água do batismo, fizemos um concerto com Jesus e andamos no pecado, praticando o pecado, as raposinhas que destroem o vinhedo, aí toda a vida desmorona. É como o Senhor Jesus disse em Mateus 7, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Então, para nós conservarmos o concerto com Deus, é deixando o pecado, deixando a vida errada e andando de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Porque Deus rompeu com Salomão, infelizmente Salomão desviou, o reino foi dividido e aconteceu muitas consequências. É um caminho que você entra hoje. Você faz um concerto com Deus. Você não pode olhar para trás. Você colocou a mão no arado. Não olha para trás. Não olha para trás. Olhe somente para frente. Porque Deus, Ele faz um concerto conosco. Mas se nós violarmos o concerto de Deus, quebrarmos, desobedecemos os seus estatutos, as suas leis, a sua palavra, as promessas de Deus não se cumprem em nossas vidas. Então Jesus perdoou essa mulher. Mas o fariseu se achava justo demais. E continua o texto. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta,
bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O fariseu só olhava para o pecado da mulher, mas não olhava para si mesmo. É a mesma coisa eu, sirvo a Deus há 11 anos por misericórdia. Aí eu começo a me sentir o tal, perfeito. Eu sou melhor do que todo mundo, não peco. Ah, aquela pessoa lá é pecador. Eu sou o tal. Imagina, eu estou mais cego do que aquela pessoa que eu acho que é pecadora. Porque eu estou com uma trave no meu olho e não consigo tirar o cisco do olho do meu irmão. Então o Senhor Jesus quer que nós sempre nos examinemos a nós mesmos. Como disse o apóstolo Paulo, examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis na fé, se não foram reprovados. Cada um examine-se a si mesmo, e então coma do pão e beba do vinho. Examine-se o homem, pois o homem é a si mesmo. Nós é que temos que nos examinar. Esse fariseu, esse homem só olhava para a mulher, mas não olhava para si mesmo. E o Senhor Jesus disse, e respondendo-lhe Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele que mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Está vendo essa mulher, Simão? Você está vendo ela? Então vou te dar um exemplo. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Você achava que não precisava fazer nada por mim. Você se achava perfeito, perdoado, sem pecados. Então você não achava que não tinha que se humilhar diante de mim, lavar os meus pés, como eu ensinei os discípulos a lavar os pés. O lava-pés em João. Você não fez isso comigo, porque você não se humilhou, você não desceu do seu pedestal. Você achava que estava tudo certo com a sua vida. Você se sentia sem nenhum pecado. Você achava que não precisava de mim como esta mulher. Por isso eu amo mais esta mulher. Porque esta mulher, ela reconheceu os seus pecados diante de mim. Os seus muitos pecados. Ela reconheceu que ela tinha muitos pecados na sua vida. E aquele que muitos pecados foram perdoados, muito amou. Mas você, o seu coração estava endurecido. E você achou que não tinha nenhum pecado. Você se sentiu perfeito e achava que não precisava de mim para te perdoar, para lavar os pés, para se humilhar diante dos meus pés. Mas aquela mulher, Simão, ela se humilhou diante de mim. E eu digo que os seus muitos pecados foram perdoados. Essa mulher, ela teve ousadia, Simão. Simão, eu entrei na sua casa e você não me deste ósculo. Você não me beijou no rosto. Mas essa mulher, Simão, desde quando ela entrou, ela não tem cessado de beijar os meus pés, Simão. Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento, Simão. Ela me trouxe coisa valiosa, coisas que você não tinha para me oferecer. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quanto mais você reconhece, meu irmão, minha irmã, que você peca diante de Deus, que nós não somos nada diante do Senhor, quanto mais nós reconhecemos a nossa fragilidade, que nós somos pessoas que erramos diante do Senhor, mais Ele nos amará. Porque Ele exalta os que se humilham e abate os que se exaltam. Ele quer ver humilhação da nossa parte. Agora, se você passou 20, 30, 40 anos, mas você não se quebranta mais diante do Senhor, você não beija mais os seus pés, você não derrama mais as suas lágrimas, se tornou aquela pessoa fria, aquela pessoa sem afeto, sem amor, o Espírito Santo de Deus, nem Ele pode entrar no seu coração. Deus quer de nós humilhação, quebrantamento.
Você veja bem que quando o homem e a mulher, Adão e Eva no jardim do Éden, eram puros, o Senhor os visitava toda a tarde. Mas quando entraram na soberba de Satanás, você vai ser igual a Deus, come desse fruto aí que você vai ser igual a Deus. Aí caíram na soberba do Satanás, comeram do fruto proibido, foram expulsos do paraíso. Deus não visitava mais eles. Tiveram filhos, nasceu Caim e Abel, nasceu a inveja, a contenda na casa. Caim matou o seu irmão Abel por inveja, porque Deus já não estava mais entre eles, porque eles até então não invocavam o Senhor. Foi muitos anos depois que se chegaram a Deus. O homem destituído da presença de Deus, ele se torna um coração de pedra, ele endurece o seu coração, como diz aos Hebreus. Não endureça os vossos corações pelo engano do pecado. O homem se torna arrogante, a gente se torna soberbo quando a gente começa a se sentir que é alguma coisa. E aquela mulher se sentiu humilde na presença do Senhor Jesus. Mas o fariseu não. Ele achava que não precisava ser perdoado. Ele achava que ele era um doutor, que ele era o máximo. Mas o Senhor Jesus o ensinou a lição, que ele não fez nada para agradar o Senhor Jesus. Por isso que muita gente alcança as coisas de Deus, alcança as bênçãos de Deus, porque se humilha mais na presença de Deus. Agora, se a pessoa não se humilha diante do Senhor, acha que não precisa de Deus, é igual Naamã, quase que Naamã não foi curado. Nossa, mas tem tanto rio limpo na minha terra, vou entrar nesse rio Jordão. Nossa, pensei que esse profeta de Deus, ele ia vir até mim, aos meus pés. Não. Vai, diga a ele, dá 7 mergulhos no rio Jordão. Quase que ele não foi. Mas ele atendeu a voz. Ele atendeu a voz de Deus. E deu 7 mergulhos no rio Jordão. E foi curado da sua lepra. Se aquela mulher não insistisse com a sua filha que estava endemoniada, quando o Senhor Jesus disse para ela, não é bom lançar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se ela se sentisse escandalosa, nossa, ele está me chamando de cachorrinha, quem é ele para isso? Mas não, aquela mulher se humilhou diante do Senhor Jesus. Senhor, até os filhos, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ainda que eu não sou merecedora, mas eu suplico uma migalha. Ó mulher, grande é a tua fé. E a filha daquela mulher foi curada dos demônios. O que eu aprendo nessa passagem, meu irmão, minha irmã, é que quanto mais a gente se humilha diante do Senhor, quanto mais a gente reconhece o estado miserável que nós somos, porque nós fomos destituídos da glória de Deus, hoje nós estamos servindo a Deus pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Mas o homem e a mulher no jardim do Éden abriu todos os méritos que tinham na presença de Deus. De todas as tardes de Deus visitava eles, tinham tudo. Não tinha sofrimento, não tinha morte, não tinha nada disso que nós passamos hoje, lutas. Hoje muitas pessoas, ao invés de buscar a Deus, buscam o telefone, liga para um, liga para o outro, se prende na televisão o tempo todo, se prende em redes sociais o tempo todo, mas não se humilha diante do Senhor Jesus. Por isso que a vida da pessoa não anda, fica amarrada, não prospera, a pessoa não tem o resplendor de Cristo, a pessoa não exala o bom perfume do Senhor Jesus, eles não vê que você tem a marca de Cristo, porque você não se humilha diante do Senhor Jesus. Mas essa mulher não. Ela se humilhou diante do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus requer de cada um de nós é a nossa humilhação diante dele todos os dias. Todos os dias. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eles não reconheceram, apesar de conhecer toda a lei, eles não reconheceram que o Senhor Jesus era o Messias que Isaías descreveu, que viria para resgatar o seu povo, que vivia em estado de miséria
no tempo em que o Senhor Jesus veio. Eles não reconheceram que Ele era o Salvador, que Ele era o Emanuel, Deus conosco, que o seu nome será Jesus, porque salvará todos os seus pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam tão focados na sua religião que não entendiam as Escrituras. Os seus corações não ardiam. O Senhor Jesus, como diz João, veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque estavam cheios de si mesmos, porque não abriram os seus corações para Deus. Jerusalém nessa época estava em estado de miséria, estado de enfermos, tanta gente doente. Não entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. Conheciam toda a lei, toda a Escritura, mas não entendiam que o Messias, que o Senhor Jesus estava entre eles. Não quiseram o Senhor Jesus. Quem é este que perdoa até pecados? Quem esse homem pensa que é para perdoar pecados, senão Deus? Mas não está escrito lá em Isaías que ele virá, o Messias virá, nos profetas, em toda a lei? Mas eles não abriam seu coração para o Senhor Jesus. Eles achavam que eles eram sumos sacerdotes, achavam que eram máximos, que não precisavam de arrependimento, mas estavam com as suas mentes cauterizadas, como o sacerdote Eli no templo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós temos que renovar as nossas mentes, renovar o nosso entendimento, para compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Renovar a cada dia a nossa mente, renovar o nosso coração como sendo uma pessoa dependente do Senhor nosso Deus, todos os dias da nossa vida. Porque se nós nos apartarmos do Senhor e não sentirmos mais a sua presença, nosso coração vai brotando raiz de amargura, o coração vai se enraizando, endurecendo pelo engano do pecado, e aí o noivo passa a estar ausente. É como as virgens imprudentes, já não tem mais o óleo nas suas lamparinas, porque o Espírito Santo se afastou, e a pessoa nem percebeu que ele se afastou, porque começou a brotar gritarias, começou a brotar iras, amarguras, palavras torpes, e isso entristece o Espírito Santo de Deus, onde a pessoa acha-se a si mesmo que não precisa de arrependimento. O coração começa a endurecer e não aceita mais a admoestação, e não aceita mais a correção que vem do Senhor, porque Deus renova as nossas forças como a águia, Deus purifica o nosso coração. Quando Davi no Salmo 51 reconheceu o seu pecado diante de Deus, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da salvação. Deus quer que você seja, você e eu, dependentes dele todos os dias. Ele quer que nós nos humilhamos como essa mulher. Ela reconheceu os seus defeitos, ela reconheceu os seus pecados. Todos nós pecamos. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por omissão, pecamos por não fazer a vontade de Deus. Pecamos a todo tempo. Por isso que nós temos que ser dependentes do Senhor Jesus. Porque se nós não pecássemos, nós não precisaríamos do Senhor Jesus. Mas ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o fariseu não reconheceu que tinha pecados, não deu um ósculo no Senhor Jesus, não lavou os seus pés que estavam cheios de pó, porque Jesus caminhava muito, descalço, de sandálias, a pé, e ele não fez nada disso. Nem beijou o Senhor Jesus, nem tratou o Senhor Jesus como um irmão, como um servo de Deus, muito menos reconheceu ele como Salvador. Mas João disse no capítulo 1 que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você que crê no Senhor Jesus, reconheça os teus pecados diante dele, se achegue a ele, que ele se chegará a você também,
E Ele vai purificar os teus pecados. Ele vai perdoar os teus pecados e vai sarar a tua terra. Se humilha diante do Senhor nosso Deus. Que aquilo que é impossível na tua vida, Deus vai reverter. Deus vai mudar. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele vai operar na tua vida. Entrega o seu coração para Deus. Entrega o seu coração para o Senhor Jesus. E Ele vai endireitar as suas veredas. Vai transformar as suas vidas. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Se tiver que se trancar no quarto por algumas horas, se tranque na presença do Senhor Jesus. E chore diante dEle. Abra o seu coração para Ele. E Ele vai lavar você. Ele vai lhe purificar. Ele vai te perdoar. E vai sarar a tua terra. E vai mandar as chuvas seródias para que a sua terra venha produzir frutos. E aquilo que não dava certo para você vai passar a dar certo. Ele vai abençoar o teu casamento, os teus filhos. Abençoar o teu trabalho, a tua escola, a tua faculdade. Vai abençoar a tua vida, o teu pão. Vai abençoar a tua água, a tua amassadeira. Vai abençoar os teus animais. Vai abençoar os teus frutos, as tuas árvores frutíferas. Vai abençoar toda a sua vida. Vai te pôr por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não por baixo. Deuteronômio 28. Se sujeite a Deus, porque as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Mas basta nós praticarmos a sua palavra. Basta nós nos chegarmos a Ele e Ele se chegará a nós. E Ele fará mudar o nosso cativeiro. Vai transformar as nossas vidas. Ao invés da humilhação, Deus nos dará a dupla honra. Deus nos dará a dupla honra porque Ele é fiel. Fiel é o que nos prometeu. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, grava esta palavra nos nossos corações, transforma estas vidas, Senhor. Muda, Senhor, por amor do Teu santo nome. Opera a salvação, opera a libertação das enfermidades da alma, das enfermidades da carne, Senhor. Prospera estas vidas, envia os Teus anjos para socorrer estas almas, para suprir as Tuas necessidades, para libertar do cativeiro, para libertar da opressão, das drogas, dos vícios. Ó Senhor, prospera, multiplica neste lar. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tu estás muito triste, infeliz, sem saber o que fazer, sem coragem para continuar. Se tua carga está muito pesada, e se tu não consegues mais, já não achas mais solução, meu amigo, Cristo é tua salvação. Cristo te chama, Cristo te ama, Ele está pronto a te ajudar. Cristo é perdão, Cristo é amor, Cristo vai mudar teu coração.
tudo é possível. Ele é o poder que nos dá força. É a força que nos conduz, é a esperança da vida. Ilumina o teu caminho, é tua luz. Cristo te chama, Cristo te ama. Ele está pronto a te ajudar. Cristo é perdão, Cristo é amor. Cristo vai mudar teu coração. Vem, Ele quer o teu bem. Vem, Ele espera para te abraçar. Sim, quer que tu fales tudo que te angustia, mesmo se não tens vontade de orar. Cristo te chama, Cristo te ama. Ele está pronto a te ajudar.